É uma alegria muito grande a retornar esta casa tão amorosa, que propaga a doutrina espírita, que acolhe, que traz o conhecimento e ilumina a nossa caminhada. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem de nós aqui, em algum momento da vida, não pensou assim: eu seria mais feliz se algo de fora mudasse? Como, por exemplo, se uma pessoa mudasse, se uma situação mudasse, se tivesse mais dinheiro, se tivesse mais juventude, se tivesse mais saúde. Alguém já pensou isso? Ah, então não estou sozinha. Todos nós já pensamos isso, né? Isso é natural. Mas e se nós pensássemos de outra forma? Que a felicidade não é fora, é dentro. É uma transformação interna para encontrarmos a verdadeira felicidade. É sobre isso que nós vamos refletir essa tarde. É esse o convite de nós refletirmos. E o tema da exposição de hoje, da reflexão, é felicidade e bem viver, uma construção interior. E nós vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, onde Kardec nos afirma: a felicidade é uma utopia, a cuja conquistas as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Homem no sentido de humanidade. E quando ele diz assim, a felicidade é uma utopia, é um sonho, nos moldes que nós acreditamos aqui na Terra que está a felicidade. Nas coisas de fora, como eu disse antes, na mudança do outro, na mudança da situação, tendo mais dinheiro, mais saúde. É nessas buscas que nós acabamos apostando as nossas fichas aqui nessa existência. E ele diz assim, que o homem, né, nós todos, homens e mulheres, absolutamente feliz jamais foi encontrado. Porque nós queremos a felicidade justamente no que vem de fora. E buscamos e corremos atrás. E nós vivemos num mundo de provas e expiações, ou seja, onde o mal ainda predomina. Bezerra de Menezes diz que tem muito bem sendo feito como nunca antes foi. Mas ainda é um mundo de expiações, que nós temos provas, temos testes, temos resgates a fazer dos débitos que nós trazemos do passado. E estamos aqui para nos melhorarmos e não podemos nos encantar somente com o que vem de fora. E Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a felicidade terrestre é relativa... Ele faz uma afirmação, depois vem a pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. O que é felicidade para mim pode ser infelicidade para o outro, porque nós somos diferentes. E eu pensei num exemplo. Vamos imaginar duas primas. Uma nasceu na capital e a outra nasceu no interior do interior. Sabe o que é o interior do interior? Eu sou do interior, mas na cidade do interior. E no interior é para fora, né? Sítios, fazendas. E ela viveu a vida inteira lá. Aí a da cidade vem passar uns dias, umas semanas de férias lá no campo. Adora no início. Olha que maravilha, né? Respirar um ar leve. Passou uma semana, ela pensa: que tédio. Coitada da minha prima que vive nesse tédio. Eu não aguentaria mais que uma semana, vou embora. Passa um tempo, a prima do interior vai para a cidade. No início se encanta com as luzes, com as lojas, com as festas. Daqui a um pouco ela diz: meu Deus, coitada da minha prima, como é que pode ela aguentar viver na correria dessa vida? Isso não é para mim. Que bom que eu nasci lá no interior. Então é relativo. O que é felicidade para mim é infelicidade para o outro e vice-versa. Vocês concordam?
né? Então a felicidade é relativa. Mas daí Kardec, mesmo com essas diferenças, aí ele pergunta, olha, haverá contudo, né? Haverá entretanto alguma soma de felicidade comum a todos os homens, comum a todos nós, para as duas primas, a que mora na cidade e a que mora no interior? Resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário. O que é a posse do necessário? É o que todo mundo deveria ter. Viver com dignidade. Fazer as 3 refeições ao dia, pelo menos, né? Ter água potável, ter energia elétrica, ter um teto, ter roupa, ter uma cama quentinha, né? E poder estudar, posse do necessário. Isso, diz ele, é felicidade. Além disso, tudo bem, a gente pode conquistar, vamos lá. Mas não vai nos trazer felicidade no campo moral. Porque quantas pessoas têm muito do que nós aqui podemos imaginar e sente um vazio no seu interior. Vocês sabiam? Eu até ouvindo o Dr. Décio Iandoli Júnior, que é um médico, cirurgião, espírita. Eu não me lembro se ele é vice-presidente da Associação Médica Espírita Brasileira ou ele é do Mato Grosso, do estado. Mas enfim, eu ouvindo uma palestra, ele falando da Fraternidade Sem Fronteira, que é uma instituição fundada por espíritas que ajudam muitas pessoas, especialmente na África. E que algumas pessoas dizem assim: mas tem tanta gente necessitada, precisando no Brasil, precisa ir para a África? Diz ele, aqui tem pobreza? Tem. Mas lá é miséria. Crianças que ficam com uma roupa sem tomar banho, tu tem que cortar a roupa do corpo, comem bolachinhas de argila. E lá não tem suicídio como nos países mais evoluídos, que tem mais progresso. Por quê? Porque eles têm que viver para o sustento, eles não têm o que pensar do sentido existencial, é sobreviver. E já onde tu conseguiu os excessos, quantos vem um vazio existencial, não tem um sentido para viver. Porque nós precisamos de um sentido para viver, nós precisamos de um objetivo para viver. E aí, quando vem isso e tem um vazio, tu tem o excesso, e não é errado o teu excesso, mas tu não buscou um sentido para a tua vida? Sim, muitos podem querer fugir da vida, e ninguém foge da vida, porque eu sempre falo aqui quando venho, a vida é uma só, nos 2 planos da vida, né? E aí Kardec diz assim, com relação à vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e pensarmos, eu fiz o melhor que eu podia hoje. Não prejudiquei, não persegui, não fiz o mal para ninguém. Eu fiz o meu melhor. O que é fé? Fé é certeza, fé é confiança, que nós não estamos sós nessa caminhada. Por mais difícil que seja aquilo que nós estamos enfrentando, que vocês, que algum aqui está passando agora, vai passar. E nós não viemos sozinhos. Nós temos muito amparo, nós temos um anjo de guarda que está conosco. Por isso as preces diárias são fundamentais. Vou trazer um exemplo também aqui para nós vermos a diferença do olhar sobre felicidade. É de uma amiga minha que ela me autorizou a contar, claro que eu não vou dizer nome, né? Ela, um irmão que mora no exterior há muitos anos, constituiu família, o pai já partiu para a parte espiritual e a mãe era bem independente, mas de repente, com o envelhecer, veio o quê? Uma demência, uma doença grave. E ela, que precisava cuidar da mãe, ela disse, Rose, eu tinha 2 alternativas. Uma era colocar minha mãe no lar, desde que não abandonasse, está tudo bem, porque a gente entende que às vezes tu não tem condições físicas de cuidar de alguém que está precisando, mas não o abandono, estar presente, dando amor, estendendo a mão. Mas ela disse, eu tinha outra alternativa, e ela bem posta na vida, no sentido, para os nossos olhos, alguém que progrediu, que tem sucesso, que viajava o mundo. Ela disse, Rose, eu sinto no meu coração que eu preciso ficar com a minha mãe. Porque tu sabe, e eu sabia, que desde a adolescência ela tinha uma grande dificuldade com a mãe.
Elas não pensavam parecido, elas eram diferentes, ela dizia que a mãe não a amava. São os desafios que a vida nos aproxima, que Deus permite, vem os amores e vem os desafetos. E olha a vida trazendo ela para o quê? Para se reconciliar com a mãe. A família criticou. Como que tu vai deixar essa tua profissão tão importante para cuidar? Ela, eu vou dar um tempo. Não sei se eu vou voltar para o mesmo trabalho que eu estava, mas eu vou dar um tempo e vou cuidar da minha mãe. E o que as pessoas diziam para ela? E falavam para mim, amigas em comum, coitada, como ela é infeliz. Pensa bem, toda a vida que ela tinha, que a gente até tinha inveja dela, e agora ela deixou tudo para cuidar da mãe. E ela dizia, Rose, eu estou com a consciência tranquila, o meu coração está leve, porque eu estou me aproximando da minha mãe. Então, para os olhos do mundo, ela era infeliz. Mas ela não era infeliz. Ela era feliz pela escolha que ela fez. Há pouco a mãe voltou para o plano espiritual e ela diz que está revendo a vida dela, que ela não quer mais aquilo que ela tinha. Ela quer viver mais com plenitude. Então, aos olhos do mundo, aquele que é infeliz pode estar feliz. E o contrário também. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. E Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, espírito, no livro Vidas Vazias, nos diz o seguinte: a felicidade começa no indivíduo, aqui ela vai falar do despertar de consciência. A felicidade começa no indivíduo quando ele adquire o discernimento sobre a realidade transitória da existência e dispõe-se a viver dentro dos padrões estatuídos pelas leis que os disciplinam. Vamos traduzir. A felicidade começa quando a gente vai tomando consciência, que nós aqui já tomamos, estamos numa casa espírita, numa tarde maravilhosa de primavera, com esse sol, a casa lotada, nós escolhemos estar aqui para nos espiritualizarmos. Então, ela diz que a felicidade começa quando nós nos damos conta da imortalidade, da transitoriedade. Esse corpo é transitório, tudo que nós temos, tudo que nós usufruímos não são nossos, são passageiros, são transitórios, só o espírito que é para sempre, que é imortal. E quando ela diz, quando a gente resolve, quando a gente desperta, aliás, para isso, e começa a viver de acordo com as leis, que leis? Leis divinas. Existem as leis da matéria, as leis físicas, e existem as leis espirituais. E quando nós agimos de acordo com essas leis, leis essas que estão gravadas na nossa consciência, por mais que não tenhamos consciência delas, tem uma voz interna que nos diz, isso está errado, isso não está certo, a gente não presta atenção. A gente não presta atenção, mas vamos começar a prestar atenção quando tem uma vozinha que nos fala, a voz da nossa consciência. Então, e nós compreendemos que aqui estamos para um processo espiritual educativo, estamos para nos educar, e isso é importantíssimo para o nosso progresso. E quando a gente tem essa noção, nós mudamos a forma que nós reagimos às dores e às alegrias. Buscamos viver com mais propósito, com mais sentido e com mais equilíbrio, quando a gente toma essa consciência, quando nós despertamos para isso. Isso é felicidade. E Joana continua nesse livro, quando ela diz, a felicidade depende da perfeição moral. É nos aperfeiçoarmos. Somos imperfeitos, mas perfectíveis. Todos nós fomos criados para a angelitude. Estamos num planeta que nos acolhe de acordo com o grau de perfeição que nós temos. Por isso que o mal ainda predomina, mas o bem e o amor é a nossa essência. E isso é um exercício que a vida nos convida, as experiências que nós passamos, os desafios, sejam quais forem, de todas as ordens, saúde financeira, familiar, são necessários para esse despertar, para nós desenvolvermos as virtudes da paciência, da tolerância, da bondade, da misericórdia. Tudo isso está em nós, mas a gente vai passo a passo desenvolvendo isso. E quando a gente infringe essas leis, quando a gente mente, quando a gente odeia, quando a gente age com egoísmo, com orgulho, aí vem vazio existencial, vem as aflições, vem a culpa. E nós precisamos mudar isso. Então é um processo, por isso que a felicidade, eu disse para vocês, não é um processo de fora. Porque a gente passa uma existência toda esperando a mudança dos outros para a gente ser feliz. Eu só vou ser feliz se fulaninho mudar. E a gente quer mudar o outro o tempo inteiro.
eu já disse isso aqui uma vez, a doutrina espírita me ajudou tanto quando eu entendi que eu não posso mudar ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo. Os filhos, quando pequenos, sim. É nosso dever educá-los. Mas depois de adulto, a caminhada é deles e só nos resta respeitar. Não vou mudar o companheiro, não vou mudar a companheira. É um processo de cada um começar a ter essa consciência. Então eu mudo. Já disse aqui também, que tem uma frase que não é do Espiritismo, mas que eu gosto muito, eu pego emprestada. Quando eu mudo, o mundo muda. Que mundo? O meu mundo. Experimentem começar a mudar o comportamento em casa, para ver se as coisas não começam a mudar, porque a mudança é nossa, né? E Joana continua: no entanto, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeição do caráter, mais próximo estará a felicidade. Se eu consigo parar de mentir, porque a gente vai começando, né? É uma mentirinha leve, é para não dar problema, daí eu minto aqui, dá com um pouco ali, dá com um pouco, me torno uma mentirosa, um mentiroso. Então quando eu começo, poxa, não vou mentir, não posso falar a verdade, eu vou calar. Eu não posso dizer, eu vou calar. Mas eu vou começar a ter um propósito para mim mesmo, a partir de hoje. Vou começar a não mentir. Se eu dei uma mentirinha ali lá no final de semana, tudo bem, vamos recomeçar de novo. Isso é um processo, estou dando só um exemplo da mentira, mas tantas outras situações que nós precisamos mudar. Sabe aquilo que a gente quer que o outro mude? Vamos começar a pensar se não somos nós? Vamos olhar para mim, por que eu quero tanto que ele mude? Por que eu quero tanto que ela mude? Será que está em mim isso também que me incomoda, que bate tanto? Pode ser também, né? E eu vou contar uma historinha, porque Jesus nos falava por parábolas, né? As bem-aventuranças são maravilhosas, porque vocês podem sair daqui sem lembrar de nada do que eu falei, mas das histórias vocês vão lembrar e vão contar em casa, se tiverem vontade, se fez sentido, né? Então eu vou contar a ponte e o espelho. Um jovem procurou um sábio e disse para ele: mestre, eu sinto um vazio constante na minha vida. Eu busco a felicidade nas coisas que eu conquisto. Quando eu conquisto, passa uma semana, um mês, dependendo do que, e vem a tristeza. Sempre parece que a felicidade escapa das minhas mãos. E aí o sábio convidou ele para fazer uma caminhada na beira de um lago lindo. Vamos imaginando o lago? Um lago lindo, que tinham pedras, tinham árvores, e tinha um espelho enorme escorado numa pedra. E o sábio perguntou para o jovem: o que vês? Estou vendo a mim, mestre. Pois então, meu jovem, o espelho representa quem vive voltado apenas para si. Vê suas dores, seus desejos, suas imperfeições. Enquanto você se prende ao orgulho, ao egoísmo, à raiva, tudo que verá é o seu reflexo no espelho. Então, quando a gente se prende a isso, a essas imperfeições, o que a gente vai ver, vai perceber é exatamente isso. Os reflexos de nós mesmos. Por isso que não há outro. Somos nós, novamente, né? E aí o sábio disse para ele: tá vendo aquela ponte? Tinha uma linda ponte que ligava o lago a uma outra margem. E disse para ele: atravesse a margem e me diga o que tem lá. Quando ele atravessou de passos lentos, ele viu um jardim florido, ele viu árvores, pássaros, ele, meu Deus, que harmonia e que paz. Aí o mestre disse para ele: cada passo nessa ponte representa o esforço de vencer uma imperfeição moral. Superar o orgulho, as vaidades, perdoar, ter paciência, são conquistas interiores que te aproximam da felicidade. Olha a metáfora, né? Essa ponte é a nossa existência, é a nossa caminhada evolutiva. E aí o sábio conclui dizendo assim para ele: o espelho te mostra como você está agora. É como nós estamos aqui na existência, agora, neste momento. A gente fica muito olhando para o passado, querendo olhar para o futuro. A gente tem que olhar para o presente. Como eu estou? Estar é diferente de ser. Eu sou luz, amor, mas como eu estou?
A ponte te leva a quem você pode te tornar. A ponte é a nossa caminhada, cada passo nessa existência, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, mês, anos, são oportunidades para a gente se voltar para dentro e nos modificarmos, porque um dia nós vamos retornar para o mundo espiritual. E o que nós queremos levar na bagagem? As coisas que a gente jurava que era felicidade? Uma amiga minha disse ontem, eu não quero pensar, eu já tô mais, eu sempre brinco, né? E ela diz, agora eu vou dizer como tu disse, eu já estou mais perto da porta de saída que da chegada. Nossa, como é que eu vou ficar sem celular? Vocês já imaginaram? Ela diz, eu disse, pois é, mas a tecnologia lá no mundo espiritual é muito mais adiantada que a nossa. Se nós lermos o nosso lar, tem TV de LED, computador lá em 1940 e alguma coisa. Né? Então a tecnologia é muito mais avançada, mas olha a dificuldade que a gente tem de se desprender das coisas da terra, né? E aí ele diz, a escolha entre permanecer no reflexo das próprias dores ou caminhar rumo à paz interior está nas suas mãos, não está nas mãos dos outros. É conosco. A felicidade não está no mundo exterior, mas do quanto você consegue se transformar interiormente. Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Que reino é esse? É o reino de amor dentro de nós e um mundo espiritual. Né? Então nós temos uma felicidade possível aqui na Terra, mas não, como está no Evangelho, a absoluta, porque não é possível a absoluta. Estamos longe dessa felicidade. Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi um grande líder indiano, que ele libertou a Índia do jugo inglês, britânico, sem violência, somente através da paz e do amor ao próximo. Tem uma frase que é atribuída a ele, eu não achei livro, mas de repente ele falou em algum momento e alguém anotou, mas faz todo sentido para nós. Ele diz assim, ó, a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Não tem pessoas que dizem assim, vocês já não ouviram um ditado antigo que diz assim, ó, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Já ouviram? Está em desarmonia. Por quê? Muitas vezes eu penso uma coisa e falo outra. Não é assim? Muitas vezes eu falo uma coisa e faço outra. E para a felicidade, segundo ele, tem que ter um equilíbrio entre o pensar, o falar e o agir, ação. Isso é felicidade. Vai de encontro que a doutrina espírita nos diz que a felicidade também é um alinhamento entre pensamento, palavra e ação. O que a gente está falando? Uma mãe diz para o filho, você não pode mentir para a mãe, tem que falar sempre a verdade. Aí bate na porta, toca a campainha, ela vai lá e espia. Ai, não quero ver aquela pessoa. Vai lá e diz que a mãe não está. O que vai ficar para a criança? Mentir pode. Né? Então o exemplo arrasta muito mais do que as palavras. Então a gente tem que ter cuidado. Como é que estão os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações? Estão em harmonia? Né? Lembram que o título da palestra, Felicidade e Bem Viver, uma construção interior. Vamos ver o que é bem viver? E vamos ver o que é a diferença do viver bem? Joana, ela fala, primeiro vamos começar com bem viver. No livro Momentos de Esperança, ela diz assim, a difícil arte de bem viver é desafio para todos que se empenham pela aquisição da felicidade. Por que a difícil arte de bem viver? Arte, nesse sentido, é uma habilidade, é colocar na prática. É difícil, nós vamos ver por que é difícil, né? E para a gente conseguir esse bem viver, ela fala que a gente precisa, ó, para consegui-la com êxito, são indispensáveis os exercícios da renúncia e da humildade. Renunciar a quê? Renunciar, abrir mão do egoísmo, do orgulho, dos desejos imediatos, porque a gente quer às vezes ser feliz, mas a gente não quer abrir mão de nada. A pessoa quer ter saúde, né? Porque para saúde, para muitos é sinônimo de estar feliz, mas nós vamos ver um exemplo aqui, que também na doença a gente pode estar feliz, porque o bem viver é algo diferente do viver bem, mas muitos
não querem abrir mão do cigarro, do álcool, né? De cuidar da alimentação, cuidar do corpo, porque a gente precisa cuidar deste corpo, que é o templo do espírito. Então a gente não quer abrir mão e a gente precisa renunciar muitas vezes desses desejos da vida, dos convites da vida material, para um ganho maior. E a humildade de reconhecermos que nós estamos aprendendo também sempre com os outros. Porque o orgulho é o contrário, a gente se acha que é o dono da verdade, que não muda. Aquela música da Gabriela, lembram? Eu nasci assim, vou ser sempre. Já ouviram? Sempre. Quer dizer, não, eu nasci assim, já estou com 70 anos. Gente, a gente muda sempre. Nós somos espíritos imortais e podemos mudar sempre, mas só depende de nós. Se eu venho na casa espírita só para receber o passe, que é importante, receber essas energias, mas se eu não uso o conteúdo que eu recebo da doutrina para mudança interior, eu saio daqui já brigando com alguém lá fora, reclamando da vida, reclamando do trânsito, o passe foi embora. Porque a mudança tem que ser em nós. Eu sempre digo quando a gente termina o passe, busquem a prece diária, a mudança diária, para que essas energias possam se manter por mais tempo. Só depende de nós. Então é este convite de vencermos o orgulho e desenvolvermos a humildade. Mas o que é viver bem? São as coisas materiais, são as nossas buscas materiais. São importantes? São, nós precisamos. A gente já viu o que é apóstolo necessário, que seria importante, né? Mas o que é o bem viver? O bem viver é diferente. É viver com sentido, com valores, com plenitude. E isso não importa como está a saúde, como estão as nossas relações, como está a nossa vida aqui, as nossas relações. Porque a gente pode ser feliz da mesma forma. Eu vou trazer um exemplo. Tinha mais de um, mas eu estou olhando o meu tempo ali. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês aqui. Quando a dor vira a ponte para a felicidade. Um homem foi diagnosticado com câncer já em estágio muito avançado. Não tinha mais jeito. Ele levou um choque. E pensou, por que comigo? Eu sou um homem bom, não faço mal a ninguém, sou um bom pai, trabalho muito para dar o sustento e muito mais para minha família. O que era a vida dele? Era o bem viver. E estava tudo certo. Buscar, né? Ele buscava, além da posse necessária, o conforto para os filhos, para dar muito mais, porque a gente sempre acha que os nossos filhos têm que ter muito mais do que a gente teve, né? E eu me engano da gente, quem diz que os nossos filhos precisam de tudo aquilo que a gente não teve? Somos individualidade. Mas bem, ele pensava assim, e às vezes a gente fica repetindo o comportamento que a gente ouve dos pais. Nossa, eu deixei muita coisa da minha vida para te dar isso, para te dar aquilo. E a gente traz isso com a gente e a gente fica repetindo com os filhos. E aí, acalmou. Porque tem aquele primeiro momento que é a negação, que é a não aceitação, e isso é natural. E isso é completamente natural. Mas daí o que acontece? Muitas vezes a gente não vem aqui só porque a gente, eu quero me espiritualizar, eu quero conhecer algo mais. Muitas vezes a gente vem pela dor, não é? E tá tudo bem também, tá? Não tem nenhuma crítica a isso. Não importa como a gente chegou, importa que a gente veio. E ele pensou, mas deve existir alguma coisa a mais. Porque o médico deu para ele 6 meses, em torno de 6 meses de vida. Vida é uma, né? De existência, né? Do corpo físico. E eu sempre simpatizei com o espiritismo, ele tinha uma irmã espírita. Eu vou conversar com a minha irmã. Daí ela deu os horários das palestras na casa, disse para ele, olha, tem um atendimento fraterno, que alguém vai te ouvir fraternalmente, sem julgamento, e que tem nessa casa aqui também. E vai te orientar. O que foi orientado? Que ele continuasse frequentando as palestras públicas,
Tinha um dia que era o estudo do Evangelho para aqueles que estavam passando por aquele momento, não era um estudo sistematizado, mas era textos do Evangelho próprios, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E aí ele começou a participar. Começou a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, começou a ler André Luiz, começou a se espiritualizar. E aí, depois disso, ele deu um depoimento para o médico dele. Ele disse assim: antes da doença, eu vivia correndo. Agora, cada dia é um presente. Reaprendi a sorrir. Sabe o que me dá alegria hoje? Ver o sol entrar pela janela, o abraço da minha filha, a visita de um amigo. Essa doença me ensinou a viver. Vamos repetir devagarinho? Antes da doença ele vivia o quê? Correndo, buscando o bem, o viver bem. Com a doença, o que ele começou a buscar? O bem viver. O bem viver. O que ele aprendeu a sorrir, porque a vida era tão corrida na busca do material. Agora ele tinha alegria a perceber o sol entrando pela janela. Vocês já tiveram essa oportunidade? Na minha casa o sol penetra no inverno, vem em cima da cama. Eu agradeço, eu fico feliz daquele sol. Começou a observar os pássaros, a natureza, o abraço da filha, que a vida era tão corrida, ele não abraçava. Vocês gostam de abraçar? Vamos abraçar? Vamos chegar em casa hoje e abraçar? Sabe que no grupo de estudo ontem, eu abraço cada um que chega. E quando vão sair, eu fico na porta e abraço cada um que sai. É tão bom esse exercício do abraço, estar próximos do outro. Vamos abraçar mais. Não precisamos ter uma doença para o nosso despertar, mas que quando a doença venha, que a gente possa aprender o que a doença veio nos dizer. Ele partiu, não 6 meses depois, mais 6 meses, 1 ano depois. E ele partiu em paz, com o coração cheio de gratidão. E que a gente possa começar a aprender a olhar para a natureza, a agradecer, a abraçar o bem viver, porque essa é a verdadeira felicidade. A vida passa rapidinho, mas não é só aqui. Vamos ficar com a frase que chegou no horário do livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, que voltou há pouco tempo para a pátria espiritual, e ele diz: a felicidade não é uma estação, não é um ponto de chegada na viagem da existência, é uma maneira de viajar, como nós estamos viajando na nossa existência. Desejam para todos vocês uma linda e abençoada viagem dessa existência. Aproveitem, tem tantos querendo reencarnar e nós tivemos a oportunidade de aqui estar. Estão envolvidos por essa energia de amor, estão sentindo, né? A energia, essa casa tem uma vibração maravilhosa, que as palavras fluem muito, que assim seja.